Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão caiu. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou, era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão dele, pegue na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite vinho em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha. Aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, bota a mão e reflete. Bota a mão dele lá em cima, vai. Se o mundo ainda não voltou, já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai aqui pra te levantar. Aleluia, Deus, oh Senhor Jesus. Oh, meu Deus, pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. O motivo de mais uma alegria nesse sábado estarmos aqui, trazendo a palavra de Deus, falando ao vosso coração aquilo que o Senhor tem falado conosco em nome de Jesus. Você que está entrando aí, a irmã Silvia Cristina, Deus abençoe, né? O Igor Palácio que entrou agora, Deus abençoe. O presbítero Almiro, o Almiro Cordeiro dos Santos também, Deus abençoe. Almir, né? Almir Cordeiro, Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. A paz, sua irmã Valquíria. A paz do Senhor, irmão Silvio. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero que nessa noite você fique atento, porque o Senhor tem uma palavra ao meu e ao pro Douglas Gustavo, que Deus abençoe grandemente sua vida. O Rafael sobrinho, a irmã Elisângela, que Deus abençoe a sua vida, o Marcinho, a irmã Daniele, o Marculino, a Vanessa, o Marcelo, a Sarinha, já estamos na Sumaré, né? A irmã Maria, a Jéssica, o irmão Zé, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém? Eu quero aqui, antes de nós começarmos, antes da gente fazer a primeira oração, mandar um abraço também pro pessoal ali de Porto Rico, né? O Luciano, a Fran, o Matheus, né? Que sempre tem nos acompanhado, Deus abençoe. O irmão Francisco, né? Que sempre acompanha todas as lives aí, Deus abençoe a vida do irmão Francisco. E também aqui eu quero mandar um abraço também especial para a irmã Rosângela Bolfin, né? Que sempre
essa mensagem, não só as nossas, mas de todos aí que ministram, e que você também possa fazer como ela. Compartilhe aí nos seus grupos, compartilhe essa mensagem para que essa mensagem possa chegar mais longe possível em nome de Jesus. Então vamos lá, nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Curva a sua cabeça assim, eu pensando a Deus, amados, que Pai, essa noite nós somos graças e amamos o Santo. O Senhor falar com a igreja essa noite, Pai, através da palavra, que a palavra possa guardar, receber no coração teu, seja edificado através do Espírito Santo. Use esses vasos aqui, Pai, como o Senhor sempre tem usado, e que nós possamos ser um canal de bênção entre a tua igreja e o teu trono. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Mais algum recado aí, nós começarmos? Não. Só lembrando, queridos, que às 19 horas, há meia hora atrás, o pastor Carlos soltou aí a lista dos cultos, não? Então, se você não deu seu nome, corre lá, culto para as 18 e para as 20 horas. Lembrando que nós estaremos, né, no culto das 18 horas, e nós estaremos transmitindo esse culto das 18 horas através aqui do Facebook. Amém? Vamos para a palavra então? Em nome de Jesus, você que foi entrando aí, Deus abençoe a sua vida. Lucas capítulo 10, versículo 30 a seguir. A gente vai aqui por parte, irmã Valquíria, dos versículos, porque o versículo de Lucas capítulo 10, versículo 30, ele diz assim: E Jesus respondendo disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram suas vestes e, causando-lhe muitas feridas, retiraram-se, deixando ele meio morto. Se você prestou bem atenção nesse primeiro versículo que nós lemos, a Bíblia diz que os salteadores despojaram as vestes do homem, deixou ele ferido, foram embora e deixaram ele quase morto. O que você quer dizer com isso, irmão seu? Eu quero dizer que nessa noite, muitas vezes, aquilo que você foi levantado para fazer, se você não faz, Deus levanta outro. Muitas vezes o improvável Deus levanta. A Bíblia diz que esse homem, ele estava subindo, né? Se você pegar lá no versículo 30 que nós lemos, Jesus diz assim: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem ele estava vindo de Jerusalém para Jericó. E no percurso desse caminho, ele foi roubado, ele foi maltratado, ele foi ferido, deixaram ele... Olha o Maurício aí, o Maurício Silva, Deus abençoe a sua vida, Maurício. As pessoas, no decorrer do trajeto, ele foi roubado, deixaram ele cair. E eu coloquei como título dessa mensagem, se você está fazendo o seu chamado, se você está atentado para o seu chamado. Porque a Bíblia diz que esse homem está caído. E agora, no mesmo percurso, no mesmo caminho, desce um sacerdote de Jerusalém para Jericó. Porque se você for estudar, Jericó era uma cidade sacerdotal, né? Nada menos que 12.000 sacerdotes moravam em Jericó. Eles pregavam no templo em Jerusalém e voltavam para Jericó. Em Jericó e Jerusalém ficava aproximadamente 30 quilômetros de distância. E Jericó ficava a 10 quilômetros do Rio Jordão. Então era um trajeto onde desciam homens conhecedores da palavra de Deus. E a Bíblia diz agora que esse homem, o sacerdote, ele desce. Porém, irmã Valquíria, quando ele chega e vê aquele homem caído, a atitude dele não é de sacerdote. Porque o sacerdote, a função dele é cuidar das almas feridas. A função do sacerdote é orientar as almas machucadas. A função do sacerdote é cuidar das pessoas. E quando eu falo sacerdote, eu falo para você que seja obreiro ou não, seja membro ou não, é a nossa função. Então, muitas vezes, Deus vai levantar o improvável, pessoas que não tem nada a ver com a história. E a Bíblia diz que quando o sacerdote ele passa por esse homem, a sua religiosidade, né, a religião que ele pertencia, né, o cargo que ele tinha, fazia com que ele não pegasse, não cuidasse daquele homem, porque ele achava que ele ia se contaminar. Ele achava que ele era um homem puro. E a Bíblia diz que, aí se você continuar no versículo 32, diz da mesma maneira, ó, descia um levita. E quando chegou àquele lugar, viu o manteio e passou largo adiante dele. Quer dizer, o papel do sacerdote, o papel do levita era cuidar dessas almas. E eles não atentaram para isso. Mas porém, quando
a função é minha, quando a função é sua, a gente não pode deixar para os outros fazerem aquilo que cabe a nós fazermos. Nós não podemos deixar para o próximo resolver um problema que cabe a mim e a você resolver. E a Bíblia diz lá no versículo 34, então, no 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou até onde ele estava e vendo moveu-se de grande compaixão. Quem tinha que cuidar daquele homem, querido, era o sacerdote. Se o sacerdote não cuidasse, quem tinha que cuidar era o levita, que eram conhecedores, eram homens que pregavam dentro da casa do Senhor. Pregavam amor, pregavam compaixão, pregavam cuidado, pregavam várias coisas. Mas na hora de fazer o ato, na hora de colocar em prática, ficou só na teoria. E a Bíblia diz que agora vem um improvável, o samaritano. Se você for estudar, os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus. Judeu não gostava de samaritano. E aí, o samaritano não se importando se ele ia se contaminar ou não, ele sabia que ele poderia ficar limpo, ele foi ajudar. Ele foi cuidar desse homem. E aqui, se você for ler o texto, você vai ver que o sacerdote e o levita, eles fizeram duas coisas. Eles olharam e passaram. Como se eles olhassem e falassem, o problema não é meu. Não foi eu que roubei, não foi eu que bati, não foi eu que machuquei. Então ele que se vire. Mas aí o cuidado das almas. E aí, para o outro lado, o samaritano ele vai usar de misericordioso, compassivo e bondoso para salvar uma vida, para cuidar de uma vida. O samaritano ele é um improvável. Talvez nessa noite você seja o improvável. Porque muitas vezes, irmã Valquíria, vocês podem olhar para mim, para minha esposa e falar assim, nossa, que casal abençoado. Então, você pergunta assim, irmão Silvio, irmã Valquíria, alguma vez na vida, nesses 8 anos que vocês caminham com Cristo, deu vontade de vocês desistir? Deu vontade de vocês parar? Eu vou dizer para você, eu vou responder por mim, não posso responder para minha esposa. Mas muitas vezes a gente olha para a figura humana, figura homem, e a gente se decepciona. Como esse homem, caído à beira do caminho, se decepcionou com o sacerdote, se decepcionou com o levita. E quem foi ajudar ele foi um improvável, que não tinha nada a ver com a mesma religião dos outros. E aí, eu vou dizer assim, irmão, algumas vezes pensei sim, vou parar, vou desistir. Mas eu lembrei da herança, eu lembrei da promessa. E quando eu lembro da herança, da promessa, não tem como eu desistir. O que você quer dizer, irmão Silvio? Eu quero dizer que o samaritano, ele olhou para a herança dele. Herança, quando eu digo, é morar no reino de Deus. Aleluia. Herança, quando eu falo, é herdar o reino de Deus. A promessa que Deus fez, que viria buscar a tua igreja. A promessa que Deus fez, que ia preparar um lugar. E quando esse lugar tivesse preparado, ele vinha buscar, é que faz eu não desistir. É que não faz eu voltar para trás. É que faz porque aí eu começo a pensar nas heranças, eu começo a pensar na promessa. Esse samaritano, talvez quando ele passou por essa situação, ele olhou e disse assim, aqui é caminho de sacerdote passa aqui a toda hora, sacerdote passa aqui a todo momento, e ninguém ajudou esse homem. Ele disse, eu vou ajudar, porque por mais que eu seja samaritano, por mais que os judeus não gostem de mim, há uma promessa, há uma herança. Aleluia. E eu quero essa herança. Então a Bíblia diz que ele pega esse homem. E aí, se você for, anda minha esposa comentar, se você pegar do versículo 33 até o versículo 35, você vai ver 10 atos que esse samaritano usou de misericórdia com esse homem. O primeiro, ele chegou perto dele. O sacerdote e o levita também chegaram. Ele olhou esse homem. Foi o segundo ato dele. Ele moveu-se de íntima compaixão, coisa que o sacerdote... Ele se aproximou, coisa que o sacerdote e o levita, quando olharam, passaram de lá, passaram distante. Olharam e disseram, não é problema meu. Outro, atou-lhe as feridas, cuidou das feridas. Querido, antes de eu continuar aqui, deixa eu falar um negócio para você. Muitas vezes, sacerdotes e levitas dizendo, cuida da minha ferida, cuida da minha ferida. E quem vem cuidar é quem não tem nada a ver com peixe. Muitas vezes você talvez está aí na sua casa e chega pessoas te procurando e você olha e fala assim, mas eu não sou sacerdote, eu não sou levita, mas elas confiam em você. É Deus. Elas querem ouvir a palavra de Deus através de você, porque elas olham e vê que você
é herdeiro, elas olham e veem que você tem promessa. E elas querem um conselho seu, elas querem uma palavra sua. E aí, você não pode fazer como o sacerdote e o levita, deixar de lado. Tem que fazer como o bom samaritano, dizer, vou cuidar sim. Outro, cavalgadura, em cima do seu cavalo, depois levou para a estalagem, depois cuidou dele e por último, tirou 2 dinheiros e deu ao hospitaleiro, dizendo, ó, cuida dele para mim, que eu vou resolver a minha situação, meus problemas que eu tenho que resolver. Na volta, se ele tiver gastado um pouquinho mais, eu te pago. Você quer ser nessa noite um sacerdote, um levita de... como eu poderia colocar aqui para você não me entender mal, um sacerdote levita reconhecido pelas nações, pelo mundo, ou você prefere ser um samaritano que se preocupa com quem está caído? Ou você prefere ser um samaritano que levanta quem está ferido e coloca azeite e vinho? Ou você quer ser um sacerdote só para ser reconhecido em cima de púlpitos, em cima de altares do Brasil e do mundo? Ou você prefere ser um samaritano trabalhando ocultamente, mas cuidando dos feridos, colocando azeite, colocando em cima do seu cavalo, levando para ser cuidado, para ser tratado as feridas, tirando os carrapichos? O bom samaritano é isso aí. O bom samaritano é pegar quem está caído e dizer, vem cá, eu vou cuidar de você. Quem foi levantado para fazer não está fazendo, então vem cá que eu vou cuidar de você. E muitas vezes, querido, muitas vezes a gente fica esperando sacerdotes e levitas orarem por nós, falar uma palavra de conforto a nós. E quem está orando é o samaritano. Quem está lá dobrando o joelho e orando pela sua e pela minha vida é o samaritano. Quantos samaritanos tem dentro das igrejas? Quando eu falo samaritanos, que não estou falando que são inimigos dos judeus, os judeus inimigos dos samaritanos. Quando eu falo samaritanos, são pessoas que você muitas vezes não acredita, não bota crédito, não dá valor nenhum, e são os que estão orando, pagando o preço e abençoando a tua vida através de oração. Deus. E muitas vezes você está olhando para o sacerdote, olhando para o levita, mas é o samaritano que está dobrando o joelho todas as noites dizendo, Deus abençoe ele, Deus abençoe ela, Deus fale com ela, Deus remove ela, Deus transforme ela, Deus dê a bênção que ela precisa. Muitas vezes o bom samaritano não está pedindo para ele, está pedindo para você. Verdade. Ele está dobrando o joelho e diz, abençoa lá, abençoa lá. E aí nós estamos olhando para o sacerdote. E quando a gente olha para o sacerdote, para o levita, muitas vezes nós nos decepcionamos. Muitas vezes nós queremos voltar para trás, muitas vezes nós queremos desistir. E o samaritano está lá, pagando o preço, orando. Amém, irmã Valdir? Vale demais. Amém. A paz do Senhor, irmã Vera. Ela mandou aqui a paz do Senhor, irmã Valquíria, irmão Silvio. Irmã Vera, irmã Maria Aparecida, a Jéssica Sanches. Deus abençoe. O irmão Almiro Cardoso, a irmã Paula Farias, a Matilde Persil, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus filhos. A irmã Luzia Lopes, que Deus abençoe grandemente a sua vida. O irmão André Cândido. Deus abençoe, André. Maurício, nós já falamos. A Juliana Rezende. Ju, que Deus abençoe a sua vida. E deixa eu vir aqui que eu quero falar algo. O Paulo César, que Deus abençoe. A Viviane Júlio. Quanto tempo que eu não vejo a Viviane. Que Deus abençoe a sua vida, Viviane, a sua casa. Aleluia. Que o Senhor nessa noite possa entrar dentro do seu lar e fazer morada dentro da sua casa. E aqui eu vi aqui a Juliana. A Juliana, ela trabalha na clínica do rim. Ela é uma samaritana. Igual a irmã Paula, né? São enfermeiras. Elas são as samaritanas aqui nessa noite. Nós temos samaritanas que ajudam as pessoas. E a Ju, ela foi uma pessoa muito especial na nossa vida. Ela foi uma pessoa que nos ajudou muito, né? E que nós temos que aprender a reconhecer quando uma pessoa, quando o samaritano chega e nos ajuda. Porque passou vários pelas nossas vidas, no momento que nós precisávamos. Passou sacerdote, passou levita, mas usamos uma samaritana. Aquela que estava ali com todo o amor no seu coração. Né? Muito, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Ju. Que o Senhor ele possa te abençoar de uma maneira tão especial. Não que os outros, né, Deus não abençoa, mas eu estou dizendo isso porque ela me ajudou muito, né? E aqui eu quero dizer algo que eu estava aqui lendo.
O apóstolo João, ele disse ali em 1 João 3, 17, 18: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele com o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aleluia. Você tem amado o seu irmão? Irmão, mas eu ajudo meu irmão. Às vezes ele está precisando de algo, de um alimento, eu vou lá e eu levo uma cesta básica. Eu pego meu carro, eu levo ele em algum lugar, eu sirvo ele em alguma... Não! Aqui a palavra diz, né? O amor do Senhor tem que permanecer no nosso coração. Nós temos que fazer as coisas não de palavras que vêm da nossa boca, é a ação de verdade. Nós temos que falar, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu não preciso tocar a trombeta do que eu estou fazendo. Mas o Senhor, Ele sabe e conhece o meu coração. Então ali passou vários. Passou sacerdote, passou levita. Sacerdote com a Bíblia debaixo do braço, indo fazer a obra. Mas ele olhou aquele homem e ele passou porque eles tinham um compromisso com Deus ali na frente. Mas Deus, Ele permite situações na nossa vida e nós pulamos. Nós pulamos aquilo que o Senhor coloca muitas das vezes no nosso caminho. A gente desvia daquilo que o Senhor, Ele quer nos abençoar. Ele quer que eu e você cuidamos daqueles que estão feridos. Se hoje você não está ferida, você está curada, você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. A palavra do Senhor, como você pode dizer que ama a Deus e dizer que ama o seu irmão se você não vê a Deus e vê o seu irmão, né? Então como que você vai amar uma pessoa que você não vê, que é Deus? Você tem que amar primeiramente o Senhor, a palavra diz. Mas nós temos que ter compaixão e amar o nosso próximo. Domingo, quando acabou o culto, aconteceu algo muito assim na nossa vida. Ela vinha vindo e eu passei na casa do meu pai e a gente ia pelo caminho que sempre vem. E quando nós estávamos vindo, tinha uma pessoa caída no meio da rua, ali toda machucada, e nós paramos ali, já tinha uma pessoa ali com ela, cuidando, ela colocou a pessoa no colo, assim, na cabeça da pessoa, pela boca, pelo nariz, e é uma pessoa que não é cristã. Ela estava com uma pessoa no seu colo, cuidando, conversando com a pessoa. E aquilo me chamou minha atenção. Muitas das vezes, nós passamos por pessoas, às vezes, caídas no chão, caídas, às vezes, vamos dizer, aí dentro de casa, entristecido. Hoje eu até comentei aqui na minha casa, eu falei, eu preciso fazer algo, porque eu vi uma situação que aconteceu e eu disse, Senhor, eu sou uma serva do Senhor, eu não posso deixar isso continuar acontecendo. Eu vi uma pessoa chorando e eu disse, Pai, eu não posso deixar isso. Para interceder, eu tenho que ajudar, porque eu sou soldado, eu sou levita na casa do Senhor, mas eu tenho que fazer o meu papel de bom samaritana, de vir ali ajudar e curar a ferida dessa pessoa. E eu disse à pessoa, eu comecei a conversar com essa pessoa e eu senti que ela precisa de algo mais. Ela disse, eu reconciliei com o Senhor. E essa pessoa, eu vi que ela precisa, não de mim, ela precisa do Espírito Santo de Deus, porque é aquele que pode fazer. Eu sou somente um instrumento, mas quem vai fazer é o Espírito Santo na vida dessa pessoa. E eu e você, nós conhecemos muita gente. Se você disser para mim assim, não, irmã, está todo mundo de boa, não, irmã, eu digo para você, tem pessoas precisando de você.
Você tem que ser um bom samaritano nesse momento. Amém? E eu quero mandar aqui, meu amor, aqui um abraço aqui para Nilza Neves. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Nilza. Amém. Queridos, se você for lá para o versículo 34, a Bíblia vai dizer que esse samaritano ele se aproximou, atou as feridas. Quantas pessoas estão dentro das igrejas com feridas? Feridas que eu digo espiritualmente, amém? Quantas pessoas ela precisa que alguém chegue e derrame nela o azeite e o vinho que esse samaritano derramou para cuidar das feridas? O que a gente olha, se você pegar no começo, no capítulo 10, do versículo 25, Jesus ele vai iniciar essa parábola através de um confronto entre ele e um doutor da lei. Porque o doutor da lei, amor, ele chega e ele fala assim: Jesus, o que eu preciso para herdar essa herança para morar no reino de Deus? Aí Jesus pergunta para ele assim: você conhece a lei, mas o fato de você conhecer a lei, como você interpreta ela? Como você a lê? Aí ele vai falando: eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que fazer tudo isso. E Jesus fala assim, e ele vai justificar dizendo para Jesus: e mais quem é o meu próximo? Será que o meu próximo é minha esposa? Será que o meu próximo é minhas filhas? O meu próximo, querido, é como está aqui no versículo, aquele que eu encontro ferido. Porque muitas vezes a gente profetiza bênção, cura, milagre sobre a vida dos outros. E isso, não estou dizendo que é errado, é bom. Mas muitas vezes aquilo que a gente quer para os outros é aquilo que a gente queria para nós. Então se eu vejo alguém ferido, machucado, e eu quero que cuide, eu quero cuidar da mesma forma que eu espero que alguém cuidasse de mim. Então Jesus está dizendo: você tem que amar o teu próximo, mas você tem que fazer para o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse a ti. E muitas vezes, quando eu amaldiçoo alguém, dizer: eu quero que você morra, eu quero que isso, você gostaria que alguém falasse isso para você? Então quando Jesus ele dá um grande ensinamento aqui, ele não está colocando aqui religião, lei, ele está colocando amor. Ele está colocando que você, independente de seja a tua religião, independente de que cargo você tenha dentro da igreja A, B ou C, a primeira coisa é que você tem que ter compaixão. Você deve amar as pessoas como a que você gostaria que elas te amassem. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, quando você vai lá para o livro de Gênesis, se tratando de família, Abraão, ele teve 2 filhos. Ele teve Ismael, que era filho dele com a sua serva egípcia Agar, e teve Isaac com Sara, que era o filho da promessa. Porém, se tem uma coisa na Bíblia que ninguém fez igual a Abraão, foi educar os seus 2 filhos, ensinar eles a serem prósperos no deserto, a prosperarem no deserto. Deserto não dá nada, deserto não tem água, deserto não tem árvore, é um lugar, já fala, deserto. Como pode alguém sobreviver no deserto? Como pode alguém, querido, crescer no deserto? Como pode alguém prosperar no deserto? E se tem alguém que ensinou muito bem os seus filhos a prosperar no deserto, foi Abraão. E você vai ver que tanto Ismael como Isaac foram prósperos no deserto. Por quê, irmão Silvio? Porque tinha um princípio. Porque lembraram da herança, porque lembraram do reino de Deus. Quando esse doutor da lei diz assim para Jesus: mas o que eu preciso para fazer para herdar o reino de Deus? Ele era doutor da lei, irmã Valquíria. Ele conhecia, ele sabia, ele conhecia a palavra. Porém, ele queria ver se Jesus tinha algum ponto de sair melhor. Aí quando Jesus fala: tudo que você conhece da lei, você não conhece a lei? Conheço. Então faz o que você conhece. Ele vai dizer assim: mas e o meu próximo? Quem que é? Querendo colocar Jesus contra a parede. Jesus, o teu próximo é aquele que você quer o bem como você queria para você. O teu próximo é aquele que muitas vezes está dentro da tua família. Igual a minha esposa disse, precisando de oração e você não ora. O teu próximo muitas vezes é aquele vizinho que muitas vezes você não gosta, mas que precisa de uma oração, precisa de uma palavra. O teu próximo muitas vezes é aquele teu patrão que você chama de chato, mas quando cai o teu pagamento na conta, você dá glória a Deus.
O teu próximo, muitas vezes, é o teu pastor. Que muitas vezes você critica, muitas vezes você diz, não tem visão nenhuma. É a pessoa que muitas vezes chega, ora por mim, e você dá uma risadinha e diz, eu vou orar por você. Mas nunca dobrou o joelho e apresentou ela em oração. Mas eu sou sacerdote. Ah, mas eu sou levita. Ser sacerdote, ser levita como esses homens da Bíblia, querido, Deus não vai reconhecer. A Bíblia diz no livro de Samuel, meu bem, para você também falar um pouquinho, que eu acho que eu estou falando demais. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos sacerdotes. Mas se você for ver a história, querido, eles não eram sacerdotes. Só tinha título. Papel de sacerdote, conduta de sacerdote nenhuma. Eles não cuidavam de alma ferida, eles não cuidavam de ninguém. Você, querido, presta atenção nessa noite. Você não precisa ser sacerdote, você não precisa ser levita, você talvez é só um membro. Mas faça papel de bom samaritano. Coloca no seu currículo, nas suas ações diárias, um bom samaritano. Aquele que ouve, aquele que sabe ouvir, mas sabe falar, aquele que sabe orar, aquele que sabe se esperar em Deus. Porque muitas vezes dentro da tua casa, quando eu falo casa, eu falo parentes e família. Muitas vezes dentro da sua casa tem pessoas como sacerdotes e levitas que vão encontrar pessoas feridas dentro da sua família, dentro dos seus parentes, machucada, entristecida, saber que rumo tomar. E aí às vezes não tem um sacerdote, um levita, até tem, mas não usa o papel que tem. Então seja bom samaritano. Fala, já que o sacerdote levita não quer fazer, vem cá que eu vou fazer. Aconselha, ora, dá uma palavra de conforto. Seja o bom samaritano que muitas vezes está faltando dentro do seu lar. Está faltando muitas vezes dentro dos teus parentes, da tua família, do teu trabalho, faculdade, seja lá onde for, querido. Seja o bom samaritano. Você pode ser odiado por todo mundo, como eles eram odiados pelos judeus. Porque a minha esposa pregou esse dia sobre a mulher lá do poço. A mulher Quinta-feira que pregou. Samaria. Jesus, quando chega nela, fala assim, dá água para beber. E ela diz, mas vem cá, você é judeu, sou samaritana. E aí ele começa a pregar para ela, ela fala assim, mas eu sei que o Messias vai vir. Quer dizer, ela conhecia. Alguém pregou para ela. O samaritano e o judeu não se davam, mas alguém falou de Jesus para ela. Aleluia. Alguém um dia chegou e disse, olha, eu vou ser o samaritano na tua vida, olha, Jesus é bom, Jesus cura. Porque ela falou para Jesus, eu sei que o Messias vai vir. Aí Jesus fala assim, sou eu. Aleluia. Você está falando com o próprio. A água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Aleluia, Jesus. A água que eu vou te dar vai te saciar. Você não vai precisar estar vindo todo dia nesse poço pegar água para matar a tua sede, porque a minha água é suficiente para a tua vida, aleluia. Mas eu fico olhando o sacerdote levita. Aí, irmã Valqueira, eu olho para o sacerdote não ora por mim. Eu olho para o levita não fala uma palavra para mim. Aí chega o samaritano e diz, Jesus te ama. Eu fico esperando vir uma palavra do sacerdote e do levita. Mas muitas vezes quem vem orar por mim, quem vem trazer uma palavra de conforto à minha família, é o samaritano. Verdade. Dizer Jesus é bom. Ele não acredita no mesmo Deus que eu. Mas um dia alguém pregou para ele. Porque ele vai usar de compaixão com esse homem. Por quê? Porque ele sabia que isso era o fundamento básico para o reino de Deus. Eu quero morar no céu, mas eu não quero cuidar de ninguém, não. Imagina se eu fosse pastor de igreja. Imagina aí. Eu sou pastor, eu quero morar no céu, mas não quero cuidar de ninguém, não. Cada um com seus problemas, cada um resolve seus problemas. Amém, meu Deus. Amém. Eu quero mandar aqui para Fernando. Que Deus abençoe e feira a sua vida. O Wagner do meu irmão, né? Que Deus abençoe a sua vida, Marlene. E hoje à tarde eu estava aqui, conversando. Meu pai estava aqui, meu irmão estava aqui, e nós estávamos conversando e nós entramos na conversa de desistir da obra. E eu disse para minha cunhada, às vezes, eu não vou dizer que às vezes passou isso na minha mente. Às vezes a gente pensa assim, eu vou parar.
Mas o desejo nunca chegou no meu coração. Porque eu conheci verdadeiramente Jesus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus pode passar por mim os samaritanos, pode passar por mim os levitas, eu machucada, mas eu sei que o Senhor vai me trazer um samaritano. Segunda-feira eu estava aqui e uma irmã mandou uma mensagem e disse assim: irmã, eu queria você estar em casa. Eu disse sim, eu posso ir aí que eu preciso te dar um abraço. Só Deus sabia o que eu precisava. Meu marido não sabia da minha oração de manhã que eu fiz a Deus. Mas Deus levou até essa irmã, ela está aí assistindo, ela sabe que é com ela. E ela veio aqui e ela me deu o abraço que o Senhor mandou. Aquilo foi um refrigério ao meu coração, porque muitas das vezes a gente se entristece com as situações que acontecem na nossa vida. E como o Silvio disse, sacerdote às vezes não se interessa, levitas não se interessam, porque não é que eles não se interessam, eles estão ocupados com as outras coisas e esquece de ver aqueles que estão do lado deles, que é o próximo. E que nessa noite eu e você nós podemos reconhecer e entender que o próximo necessita. Esse homem samaritano, ele catou esse homem e levou até lá a hospedaria, e ele pagou para ele dormir, para esse homem comer. E aqui eu quero dizer algo para você, até anotei aqui. Que Deus, ele nos ensina, né? Não se dispõe, eles vêm, né, muitas das vezes, as pessoas veem os necessitados, mas não se dispõem em ajudá-lo. Eles acumulam tesouro para si nesta terra. Eles não estão abrir mão delas. Tem muitas pessoas que estão seguros no seu dinheiro, no seu carro, na sua casa. Aí eu não vou convidar ninguém para minha casa. Claro que agora, né, tá meio restrito, mas algumas pessoas dá para ainda, né, vir na nossa casa. E eu não vou trazer na minha casa porque vai sujar a minha casa. Eu não vou carregar o irmão, às vezes, passando mal dentro do meu carro, porque ele vai sujar o meu carro. Eu não vou pôr a minha mão no bolso para ajudar, porque talvez eu possa precisar. Eu vou guardar, vou fazer uma reserva. O Senhor manda dizer para você: isso vai ficar aqui nessa terra. Quando o Senhor te chamar, isso vai ficar. E você vai ser cobrado do que você não fez, daquilo que o Senhor colocou. O Senhor chamou você para ser um samaritano, para ajudar o seu próximo. E você está acumulando coisas materiais nessa terra. E nessa vida as materiais vai ficar. As espirituais nós temos que ter, porque quando o Senhor nos chamar, a nossa alma, nós temos que, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ter que dar conta daquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Muitas das vezes você passa por situações e você fala assim: mas Senhor, envia alguém aqui na minha casa porque eu preciso. Eu envio alguém, uma irmã, para fazer uma ligação para mim. Aí de repente você pega o seu celular, você pega a sua Bíblia e o Senhor fala com você. Aleluia. O bom samaritano já está aí com você, cuidando das suas feridas. Ele já está cuidando de você. Ele já está passando naquilo que está machucando o seu coração, naquilo que está te preocupando, tirando o seu sono, sabe? Deixando você entristecido por palavras que foram ditas a você. Hoje a gente conversava que muitas das vezes as palavras doem mais do que um tapa. Então hoje as pessoas estão assim: não tô nem aí, eu falo mesmo. Não tô nem aí, eu falo. Se vir, eu falo e pronto, e acabou. Não, nós temos que ter o amor de Deus no nosso coração. Como que eu quero fazer a obra
se eu não tenho amor? Você acha que Jesus, ele vendo você numa situação, ele vai falar assim, deixa lá, irmão, o Silvio lá, porque o pastor vai lá, o irmão vai lá. Não, ele ia fazer isso. Ele ia chegar, pegar você no colo, cuidar das suas feridas, passar o bálsamo no seu coração que está sangrando. Que eu sinto que tem pessoas que estão com seu coração aflito, com a sua alma angustiada. E o bom samaritano está aí com você, irmão. Ele está aí com você, passando bálsamo no seu coração. Ele está te carregando no colo. Ele está te pegando aqui, ó, pondo você nos braços. E dizendo, filho, eu estou contigo, você não está só. Eu estou com você. Passou por você, sacerdote, levita, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para te curar, para te proteger. Não se preocupe, porque é eu que faço por você. Então, nessa noite, irmãos, creia que o Senhor está aí. O samaritano, ele está aí com você, te protegendo, te guardando, limpando as suas feridas que estão machucando você. Aí você quer, a irmã você falou pra mim semana passada, pra mim fazer algo eu tenho que estar curada. Verdade. Como que eu posso cuidar do meu esposo, às vezes machucado, mas eu estou machucada também? Eu tenho que estar sarada, eu tenho que ter cicatrizes, porque nas minhas cicatrizes, nós temos bastante na mão, né? Corta com a faca. Então você vai fazer, essa cicatriz aqui, ó, foi lá no ralo que eu, ralando cenoura, você lembra da sua cicatriz. A sua cicatriz é para lembrar daquilo que você viveu. Mas a ferida, ela vai ter que se fechar. Porque o Senhor, ele é o médico dos médicos. Aleluia. E ele está aí com você nessa noite, amém? A Bíblia diz, né, como pode dois cegos, um guiar o outro, né? Verdade. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Lá no versículo 29, a pergunta que o doutor da lei faz para Jesus, eu vou te fazer nessa noite. Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo que está precisando do bom samaritano? Quem é o teu próximo que está precisando de oração? Quem é o teu próximo que está precisando de uma visita? Quem é o teu próximo que está precisando, como minha esposa diz, de um abraço? Ah, irmão, estamos na pandemia. Não coloque desculpa naquilo que Deus te chamou. Não seja sacerdote levita passando só de largo. Seja um bom samaritano, cuidando daquelas pessoas que Deus colocou no teu ministério, te deu, te abençoou. Então, cumpra o seu chamado. Você está fazendo o seu chamado? Você está cumprindo o seu chamado? Ah, irmão, isso é para sacerdote, para levita. Não, isso é para mim e para você. Foi para isso que Cristo nos chamou. Quando ele chamou os seus discípulos, quando ele diz, ó, ide pregar a toda a criatura do mundo, aos quatro confins da terra, ele não disse, seja só sacerdote levita que pregue. Eu e você. Eu tenho que esquecer, entre aspas, o meu cargo como diácono e ser servo. Ser bom samaritano, pregar, cuidar dos feridos, cuidar dos machucados. Muitas vezes eu estou machucado, querido, porque eu não sou o super-homem. É aquilo que eu disse para vocês. Muitas vezes vocês podem olhar e dizer, nossa, que casal abençoado, que família abençoada. Mas eu vou dizer algo para você, que você guarde no seu coração. Só Deus sabe, quando você deita na sua cama e coloca a tua cabeça no travesseiro, as lágrimas que você chora. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe o que você está pensando. Só Deus sabe o que você está imaginando. É Deus. É só você e Deus. Talvez você veja as pessoas sorrindo, dando risada, contando piada, mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela começa o seu dia, ela começa a pensar a sua caminhada, ela começa a refletir tudo aquilo que ela tem vivido, tudo aquilo que ela tem presenciado, vivenciado. E aí? Não tem sacerdote, não tem levita, só tem o samaritano. Só tem Deus para contemplar do céu e dizer, eu estou aqui, pode confiar em mim. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro que as suas lágrimas caem, porque é só você e Deus. É só Deus para contemplar. Deus é tão cuidadoso que mesmo Jesus já está
crucificado, morto, ele foi retirado da cruz. As mulheres que estavam ali foram limpar o corpo dele, foram limpar as feridas, foram tirar aquela coroa que estava na cabeça dele, passou o bálsamo, passou o óleo, passou o azeite, cuidou. E nessa noite Deus está fazendo o mesmo com as pessoas que estão feridas, machucadas espiritualmente. Está passando o seu bálsamo, está dando o seu refrigério para a sua alma. Então creia na herança de Deus, creia na promessa de Deus. Creia que Deus é soberano e poderoso para mudar situações dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Não fique triste com o sacerdote ou com o levita porque eles não pararam no caminho para te cuidar. Mas fique feliz porque o bom samaritano nessa noite está dizendo: você só precisa de mim. Você só precisa confiar em mim. Você só precisa se colocar na minha presença. Você precisa só me adorar. E quando você me adora, eu contemplo do céu o poder da minha glória sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. E quando Ele toca em você, querido, Ele toca na tua esposa, Ele toca no teu esposo, Ele toca nos teus filhos, Ele toca nos teus parentes, Ele toca onde você quer. Quando Ele diz para Moisés, eu sou o que sou, Ele está dizendo, igreja, o que você quer que eu seja? Cura, milagre, restauração, renovação? Eu sou. Não fique olhando para os defeitos do sacerdote do levita, porque você vai dizer assim, o papel de vir na minha casa fazer uma visita é o sacerdote. O papel de vir na minha casa fazer uma visita é o levita. O papel de ir na tua casa se chama Espírito Santo. Aleluia. Se coloca na presença dele, debaixo das asas dele. Glórias a Deus. E não fica olhando porque o sacerdote e o levita não vieram. Mas o samaritano passou no caminho, cuidou das tuas feridas. Levou você para ser bem cuidado. E nessa noite, ele está te cuidando tão grandemente que você está sentindo a presença dele aí na sua casa. Aleluia, Deus. Louva a Deus, engrandeça o Deus. E quando você está aí falando, o Senhor falou no meu coração. Ele dá um grande ensinamento. Porque foi necessário o sacerdote, o levita, passar e deixar aquele homem ali. Para mostrar para mim e para você que o improvável é aquele que faz também. Verdade. Porque muitas das vezes você olha, o que é improvável? É aquele que as pessoas olham e dizem assim, eu não gosto de receber Crédito. A gente via isso muito nas igrejas, né? Não na nossa igreja só, mas em todas as igrejas. A pessoa vinha e orava por você. Aí você abre o olho assim, quem está orando por mim? Mas aí ela olha e fala assim, mas a irmã está orando por mim. É o Silvio? Eu queria tanto que fosse o irmão, o presbítero, Almiro, eu queria tanto que fosse o pastor Carlos. Você cumprimentar. O que ela está falando é essencial, porque muitas vezes você fala assim, eu queria que viesse Beltrano orar em mim, como se o Espírito Santo fosse maior na vida dele. A mesma quantidade que o Espírito Santo tem na vida do presbítero Almiro, tem na dela, tem na minha. Ele não é diferente com ninguém. E tem na sua também. Na sua também. Às vezes você fala assim, pastor Carlos, vem orar por mim. Aí vem a irmãzinha lá, que muitas vezes nunca teve oportunidade na igreja, você fala, não queria não. Mas o Espírito Santo que está na vida dela é o mesmo que está no pastor. É o mesmo que está na minha, na vida da minha esposa, na sua. Não é diferente. E para mim complementar, né? Há uns 4 anos atrás, a gente estava passando por necessidade, meu marido estava desempregado e só a gente sabia o que a gente estava passando. E a gente conversava, a gente falava e a gente tinha célula na minha casa. E muitas das vezes eu falava assim para ele assim, hoje não vai ter célula porque vão me cortar a luz da nossa casa. E era só eu e ele e minhas filhas, a gente nunca comentava com ninguém o que estava acontecendo. E eu digo pra você, Deus, Ele levantou o improvável, aquele que você menos espera. Verdade. E a gente precisava de um valor. Graças a Deus, nunca faltou alimento dentro da minha casa. Nunca faltou nada para minhas filhas. E, de repente, chega um casal aqui em casa. Samaritanos. Os samaritanos que o Senhor colocou na nossa vida.
E de repente, o irmão, né, o samaritano disse assim: eu quero falar com você, varão. E eles conversaram. E eu e o Silvio tinha conversado de manhã isso. Eu disse: amor, vamos orar para não vir cortar a luz, para a gente ter a célula. E graças a Deus o Senhor nunca nos envergonhou. Ele sempre tem nos honrado. Sempre nos honrou até aqui. E de repente esse irmão chama ele. E eles conversaram, né? Só os dois, e eles foram embora. Quando ele foi embora, meu marido está aqui. Meu marido, ele chorou. Porque esse samaritano colocou um valor na mão do meu esposo que a gente nunca imaginava. E essa pessoa, ela não sabe o tamanho da bênção que ele trouxe para dentro da minha casa. Ele falou: o Senhor tocou no meu coração. E esse valor a gente conseguiu pagar, a gente conseguiu fazer tudo que nós tínhamos que fazer. E ele disse para o meu esposo assim: eu estou te emprestando quando você tiver, que eu também não tenho. Mas o Senhor tocou no meu coração e eu estou fazendo o que Deus mandou. Não demorou um mês, o meu marido estava empregado. Graças a Deus está até hoje. E quando se viu o pagamento, o meu marido, o Silvio catou o dinheiro e foi lá, dá para a pessoa falou: não, você vai pagar, vai fazer primeiro, né, acertar suas coisas, depois você me paga. E isso passou um mês, passou 2, e o irmão não queria receber. E o Senhor, de repente, abençoou a gente de uma maneira tão extraordinária que ele não precisou tirar do pagamento dele. Ele pegou, a primeira coisa, foi lá e levou e entregou na mão do irmão. Então eu digo para você que está passando a necessidade que você está passando. Você não precisa contar para ninguém, porque o Senhor sabe. A sua água não vai ser cortada, a sua luz não vai ser cortada, o seu alimento não vai faltar na sua casa. Porque o Senhor, ele vai levantar o bom samaritano. Ele já levantou o bom samaritano para ir até aí a sua casa. Para essa pessoa que veio até aqui na minha casa nos abençoar, para ele foi somente um gesto que o Senhor, para nós, foi algo maravilhoso. Foi algo que nunca mais na nossa vida nós vamos esquecer. E nós somos gratos a Ele, e a Deus primeiramente, por ter usado. Então eu digo para você, não precisa abrir a sua boca, somente dobre o seu joelho e fale com Ele. Porque Ele, como nós já dizemos, a gente já falou aqui, Ele está aí com você. Ele sabe. Então eu digo para você, nessa noite Ele está te levantando do chão. Da onde o diabo tentou te colocar ali, deixou você. Ó, você não vai ter mais forças para levantar. Nessa noite eu repreendo e digo para você, está repreendido em nome de Jesus, porque o bom samaritano está aí com você. Ele está aí te levantando, ele está aí te curando e tirando toda a impureza que o diabo lançou contra a tua vida. E eu digo para você, as forças, o Senhor está renovando as suas forças, porque é Ele que renova as nossas vidas a cada dia. Aleluia. É Ele que faz na minha vida e na sua. Nós estamos aqui somente como um canal, mas eu digo para você, levante a sua mão e receba aquilo que o Senhor tem para você, porque o Senhor é grande e poderoso na nossa vida. O diabo, ele não tem força contra a minha vida e contra a sua. Ele não tem força. Muitas das vezes ele quer ver você caído, destruído, chorando, lamentando, mas ele não sabe o Deus que você serve. O Deus que você serve é aquele Deus que pode e vai fazer e está fazendo nessa noite. Ele está te curando, ele está te levantando. Quando você vê a semana que vem, eu creio que a sua semana vai ser diferente. Eu creio que toda essa angústia, toda essa dor que está no seu coração está repreendida em nome de Jesus e vai se tornar em alegria. Já se tornou em alegria porque o nosso Deus, ele é grande. Ele é Deus de mistério. Ele muitas das vezes confunde o homem para ele mostrar que ele é Deus.
Aleluia. E Ele é Deus da minha vida e na sua. Receba da palavra da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Amém? Amém, queridos. E aí você vai me perguntar, irmão Silvio, e esse samaritano, Deus o abençoou, ele está sendo tão próspero, tanto no ministério dele, como na vida dele, profissional, vida particular, financeira, porque quando você faz um ato de bom samaritano, a recompensa dos homens. Não é o homem que vai te recompensar, é Deus. Verdade. É Deus que vai te honrar. Isso é em todas as áreas da nossa vida, querido. Seja ministério, seja vida profissional, seja dentro da família. Quem vai honrar eu e você se chama o Deus Altíssimo. Amém? Que você possa nessa noite receber da parte do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que essa mensagem possa ter falado ao teu coração. Você compartilha aí, vamos propagar essa mensagem, né? Não só a minha aqui, mas de todos os irmãos que estão ministrando durante a semana aí, porque Deus tem usado poderosamente todos. Eu quero aqui dar alguns avisos rapidamente antes da gente orar. Lembrando que amanhã, dois cultos, às 18 horas e às 20 horas. O pastor às 19 horas soltou a lista lá. Corre lá, vê se ainda tem vaga em um dos dois cultos e vá adorar o Senhor Todo-Poderoso. Lembrando que segunda-feira tem a live do pastor Agileu, meu amigo. Deus abençoe. O pastor tem ministrado aos nossos corações uma palavra tremenda e que você possa ser edificado através dessa palavra. Então, segunda-feira, 20 horas, não esqueça, pastor Agileu trazendo uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os dois cultos amanhã vai ser transmitido. O primeiro às 18 horas eu vou transmitir pelo Face da minha esposa, não sei se vai ter mais algum irmão transmitindo. E às 20 horas o Face da igreja, e se der algum problema como deu domingo, vai ter algum irmão lá que vai transmitir em nome de Jesus. Lembrando que os cultos da quinta-feira eu vou estar transmitindo lá, amém? Quinta-feira agora eu já fiz a primeira transmissão aqui pelo Face da minha esposa. Deus deu a graça dela estar ministrando. Glória a Deus. Né? Uma palavra tremenda da parte do Senhor também. Que a gente não venha só ouvir, a gente venha praticar em nome de Jesus. E amanhã vai ter mais um servo ou uma serva do Senhor ministrando. Lembrando que na terça-feira o pastor Carlos e a pastora Neuza também trazendo uma palavra de Deus. Quarta-feira a irmã Simone, e vai ser a irmã Simone que vai ministrar, que uma quarta é ela, ou tem o presbítero Juliano, mas tem sido bênção também as palavras que eles têm ministrado. Muitas vezes eu não posso entrar no momento, mas depois eu estou lá assistindo em nome de Jesus. Quinta-feira não tem live, mas tem o culto, se liga aí, amém? Sexta-feira o meu amigo presbítero Almiro, e ontem foi uma palavra tremenda, né? Foi abençoada. Paula, palavra abençoada. Que Deus continue te abençoando grandemente. Ganhou até beijo do Miro. Ganhou até beijo. Eu achei. Presbítero, parabéns, hein? Eu amei. Como Deus tem usado esse casal, como todos, amém? Mas o presbítero Almiro ontem, a irmã Paula, eu vou falar um negócio para vocês. A gente começava a fazer sozinho, o pastor Carlos fazia sozinho, o Miro fazia sozinho, e depois que a gente agregou nossas esposas, Deus tem falado mais ainda do que já falava conosco. E nós temos visto aí que Deus tem grandes servas dele, tanto a minha esposa, a pastora Neuza, a Paula, né, que tem ministrado, a irmã Simone. Deus tem usado grandiosamente, querido. Então não perca, assista as lives, compartilha. Muitas vezes a gente quer ouvir pastores de renomes, né, você quer, e Deus fala coisas simples, mas é aquilo que Deus pede para nós falarmos, nós falamos, em nome de Jesus. Então não fique, né? Você quer falar? Eu quero mandar um abraço aqui pro Cláudio, irmão do irmão Miro. Cadê o churrasco, Cláudio? Não faz mais, não chama nós, não faz mais esfirra. As esfirras, deixa ele. O Miro na Um abraço pra Pô, que Deus abençoe a sua vida. Pro seu, como é o nome do filhinho dele? Eu esqueci. Pra Bia, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Família abençoada. Tá? E eu quero esfirra. Ó, o Luiz Roberto Gomes entrou aqui também. Deus abençoe a vida do Luiz Roberto Gomes, você e toda a tua casa. A gente tá brincando aqui, né? Mas irmão, tá na pandemia. Uma coisa que eu e minha esposa, minha família não tem preguiça é comer. Nós não ligamos pra né, presbítero? Quiser fazer um churras aí na sua casa em nome de Jesus. Olha lá, ele vai ter o palminha. Nós vamos em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí, né, sábado, se Deus der a graça, nós vamos estar aqui de novo trazendo a palavra de Deus na nossa simplicidade, mas daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Lembrando que próximo sábado é a minha esposa que traz a palavra em nome de Jesus, mas eu vou estar aqui do ladinho dela para glorificar a Deus junto com você. Amém? Queridos,
Então era isso que a gente tinha, né? Eu vou pedir para minha esposa orar, abençoar a sua vida, abençoar a minha vida e que você tenha uma semana abençoada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, minha esposa, ora, abençoe a nossa vida. Antes de eu orar, eu quero dizer aqui, ó. Paula tá mandando carinha. Vai ter churra aí hoje? Eu vou Vai aí. mandando carinha aqui de beijinho. O Cláudio também ali, mandando palminha. Será que vai rolar ali? Será que a pedrada deu certo? Acertou, não? Irmãos, Que Deus abençoe a sua vida. A família. A gente tem que brincar. Todos os irmãos que entraram. É lógico, né? A vida de todos os irmãos que está aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Os irmãos que ainda vão entrar e vão assistir. Que muitas das vezes tem irmão que entra ali no Face, mas eles não clicam para entrar, eles só assistem ali pelo Face e não dá pra gente ver quem é que tá ali assistindo. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, que deixa nessa noite o Senhor falar contigo. Amém? Amém. Senhor Jesus, meu Pai, eu peço diante a Ti, meu Deus, eu apresento, meu Deus, a vida dessas pessoas, a vida, Senhor Jesus, dessas famílias, meu Pai, aqui representada, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha guardar, meu Pai. Espírito Santo de Deus, vai, Senhor Deus, dentro de cada lar, meu Pai. E vai, Senhor Jesus, tirando, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que o diabo tenta lançar, tenta repreender, tenta, Senhor Jesus, muitas das vezes, meu Deus, amarrar, deixar preso, deixar, Senhor Jesus, entristecido. Palavras lançadas contrárias contra a vida deles, meu Pai, venha sendo repreendida. E eu creio no Deus que eu sirvo, no Deus poderoso, o Deus que é poderoso para ir lá e quebrar toda a cilada de Satanás contra a vida deles, meu Deus. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, abençoando, meu Deus, que eles venham ter, Senhor Jesus, um sábado ainda poderoso, um sábado, Senhor Jesus, abençoado e guardado diante das Suas mãos. Aleluia. E que amanhã, Senhor Deus, eles venham, Senhor Jesus, continuar debaixo da Sua graça, debaixo da Sua unção. E venha proteger nessa semana, Senhor Deus. Dá uma semana abençoada para cada um, meu Pai. E se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente no sábado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Beijo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Miro, copiou de você, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Tá? Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.